Era uma semana comum no SBT. Os corredores fervilhavam de energia enquanto os preparativos para o programa de Patrícia Abravanel estavam a todo vapor. O cenário estava montado, as luzes ajustadas e a plateia já ensaiava os aplausos programados. Mas havia algo diferente no ar. Naquele dia, Patrícia Abravanel faria algo inesperado, algo que chocaria o Brasil e deixaria metade da internet em polvorosa. Entrevistar Alexandre de Moraes, o ministro mais temido do Supremo Tribunal Federal. O anúncio da entrevista havia sido feito no começo da semana e, em questão de minutos, explodiu nas redes sociais. Os grupos bolsonaristas entraram em colapso. Os progressistas riam, ansiosos pelo espetáculo. O público fiel do SBT, acostumado a sorteios de eletrodomésticos e desafios bobos, estava confuso. Nos bastidores, os produtores tentavam manter a calma. O programa da Patrícia Abravanel sempre foi leve, um espaço para entreter famílias e promover produtos da Jequiti. Mas agora, ela se encontrava prestes a receber o homem que derrubou contas, mandou prender bolsonaristas e se tornou o maior pesadelo da extrema-direita. Seria um desastre? Um espetáculo? Ou talvez apenas mais um dia normal na democracia brasileira? A resposta viria logo. O dia da gravação chegou. A plateia estava ansiosa. No camarim, Patrícia se olhava no espelho, repassando suas perguntas. O que perguntar para um ministro da Suprema Corte? Será que ela deveria tratá-lo com formalidade? Ou tentar aquele tom descontraído que fazia sucesso nas tardes do SBT? Do outro lado do estúdio, Alexandre de Moraes estava pronto. Vestia um terno impecável, a careca reluzindo sob as luzes do estúdio. Seu olhar era sério, quase desafiador. Ele sabia que qualquer palavra dita ali poderia virar manchete no dia seguinte. Quando finalmente foi chamado ao palco, o auditório reagiu de maneira inesperada. Alguns aplausos tímidos, algumas expressões de surpresa e um ou outro cochicho nervoso, Patrícia abriu um largo sorriso e estendeu a mão. "Ministro, que honra recebê-lo aqui no SBT." Moraes apertou sua mão firmemente e respondeu com um tom neutro. "A democracia cabe em qualquer espaço, Patrícia." O público fez um "oh" coletivo. O programa mal havia começado e já dava para sentir que aquele não seria um dia normal. Patrícia olhou para as câmeras e anunciou: "Hoje vamos ter uma conversa muito especial com o ministro Alexandre de Moraes. Falaremos sobre democracia, justiça e, claro, vamos nos divertir um pouco também." A plateia aplaudiu, ainda sem saber se aquilo era para ser um talk show ou uma audiência pública do STF. Então, Patrícia pegou seu cartão de perguntas e olhou diretamente para Moraes. "Ministro, vamos começar com uma pergunta simples. O senhor dorme bem à noite ou precisa de habeas corpus para pegar no sono?" A plateia explodiu em risadas. Moraes apenas sorriu de canto. Ele sabia que aquele programa seria uma experiência única. O programa já estava no ar há 10 minutos e, até o momento, tudo parecia relativamente tranquilo. Patrícia Abravanel fazia seu papel de anfitriã animada, tentando manter um clima amigável, mas era evidente que a entrevista carregava uma tensão diferente do habitual. O auditório, acostumado com brincadeiras e desafios, percebia que aquela não era uma noite comum no SBT. Alexandre de Moraes, sentado com a postura de quem estava pronto para qualquer embate, esperava pacientemente pela próxima pergunta. Patrícia olhou para os cartões que segurava e resolveu avançar direto para o ponto mais quente da conversa. "Ministro, o Brasil inteiro quer saber, o senhor realmente pretende mandar prender Jair Bolsonaro?" Um silêncio tomou conta do auditório. Algumas pessoas prenderam a respiração, enquanto outras trocaram olhares discretos. Moraes continuou com sua expressão impassível. Ele sabia que essa pergunta viria e já tinha a resposta na ponta da língua. Ajustou a gravata, respirou fundo e respondeu: "Patrícia, o Supremo Tribunal Federal não persegue ninguém. O que existe no Brasil é um sistema de justiça que investiga crimes e responsabiliza aqueles que os cometem."
Patrícia inclinou-se levemente para a frente. Mas, ministro, o senhor entende que tem muita gente que vê suas decisões como perseguição política? Afinal, o ex-presidente e seus aliados sempre dizem que são vítimas de um sistema contra eles. Dessa vez, Moraes sorriu de canto antes de responder. Patrícia, se um assaltante for preso e disser que é vítima da polícia, isso significa que a prisão é injusta? Ou significa que ele quer escapar da responsabilidade? O auditório reagiu com um burburinho. Patrícia percebeu que o ministro não cairia na armadilha facilmente. Então, tentou outro caminho. Mas, ministro, o senhor não acha que a prisão de um ex-presidente pode ser muito traumática para o Brasil? Afinal, nunca tivemos algo assim antes. Moraes inclinou-se um pouco mais para frente e respondeu, dessa vez olhando diretamente para a câmera. O que é traumático para o Brasil não é investigar um ex-presidente. Traumático é ver um presidente cometer crimes e achar que pode ficar impune. Um silêncio tomou conta do estúdio. Patrícia respirou fundo. Ela sabia que, a partir daquele momento, a entrevista havia deixado de ser apenas um talk show e se transformado num verdadeiro duelo de narrativas. E a melhor parte ainda estava só começando. Patrícia cruzou as pernas e ajeitou-se na cadeira. O programa, que começara com um tom leve, agora estava carregado de tensão. Alexandre de Moraes não se abalava com nenhuma pergunta, e cada resposta dele vinha como uma sentença cuidadosamente calculada. O auditório assistia, atento. Algumas pessoas trocavam olhares, outras estavam vidradas no ministro, tentando decifrar suas expressões mínimas. Moraes continuava sentado, firme, com o semblante de quem já havia enfrentado questionamentos muito mais duros. Mas Patrícia não era filha de Silvio Santos à toa. Sabia que precisava conduzir a entrevista de um jeito que deixasse seu público confortável, ao mesmo tempo em que pressionava seu convidado. Ela respirou fundo e foi direto ao ponto. Ministro, o senhor fala muito sobre justiça, mas há quem diga que o STF tem mais poder do que qualquer outro órgão no Brasil. O senhor acha que o Supremo pode tudo? A pergunta não era nova, mas estava carregada de insinuações. Nos últimos anos, a Suprema Corte se tornara o centro das atenções no país, com decisões polêmicas que desagradavam principalmente os setores mais conservadores. Moraes inclinou-se levemente para a frente e respondeu: o Supremo não pode tudo, Patrícia. O Supremo pode apenas o que a Constituição determina. Quem acha que pode tudo são aqueles que tentam governar passando por cima das leis. O auditório reagiu com um leve burburinho. Patrícia percebeu que precisava afiar ainda mais a pergunta. Mas, ministro, a gente vê hoje o STF decidindo sobre tudo. Redes sociais, política, eleições. Isso não tira a autonomia dos outros poderes? Moraes ajustou a postura e disparou. O que tira a autonomia dos outros poderes não é o STF, Patrícia. É quando um poder decide agir fora da lei e espera que ninguém faça nada. A resposta veio afiada. Patrícia fez uma pausa. Sabia que a cada pergunta, Moraes aproveitava para reforçar ainda mais sua autoridade. Precisava tentar algo diferente. O senhor entende que muitos brasileiros acham que o STF interfere demais? Moraes assentiu, como se já esperasse essa pergunta. Entendo, Patrícia, mas entenda também, o STF não interfere na política. O STF impede que a política vire um vale-tudo. Dessa vez, o auditório ficou em silêncio por alguns segundos. Patrícia percebeu que aquele duelo de narrativas estava longe de acabar. Então o senhor acha que o Supremo nunca erra? Moraes sorriu levemente, sabendo que essa era uma tentativa de encurralá-lo. O Supremo erra, sim, mas errar é diferente de se omitir. E uma coisa eu garanto, o Supremo nunca se omitirá diante de ameaças à democracia. O peso da resposta fez Patrícia soltar um leve suspiro. Ela percebeu que não conseguiria fazer Moraes admitir qualquer fragilidade. Mas ainda restavam cartas na manga. Ministro, já falamos sobre democracia e justiça, mas agora quero entrar num outro tema. A entrevista seguia, e o jogo estava cada vez mais intenso.
Patrícia Abravanel sentia que a entrevista estava pegando fogo. Alexandre de Moraes respondia com precisão cirúrgica, sem hesitar um segundo sequer. A tensão no estúdio era visível. Mas agora era hora de tocar em um dos momentos mais caóticos da história recente do Brasil. Ela pegou um novo cartão de perguntas, fez uma pausa estratégica e então perguntou: Ministro, no dia 8 de janeiro de 2023, vimos cenas chocantes em Brasília. O senhor acredita que ali houve uma tentativa real de golpe de Estado? O auditório prendeu a respiração. Essa era a pergunta que muitos estavam esperando. Moraes continuou impassível, mas sua voz saiu firme, sem espaço para interpretações dúbias. Não é uma questão de acreditar, Patrícia. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa frustrada de golpe. O silêncio tomou conta do estúdio. Patrícia o incentivou a continuar. E por que o senhor tem tanta certeza? Moraes ajeitou o microfone e prosseguiu. Porque grupos radicais organizaram, financiaram e executaram um ataque às sedes dos três poderes com o objetivo claro de impedir o funcionamento da democracia. Eles não estavam lá para protestar pacificamente. Eles estavam lá para depredar, para intimidar, para tentar derrubar um governo democraticamente eleito. Patrícia fez um gesto com as mãos, como quem tenta equilibrar os argumentos. Mas, ministro, alguns dizem que aquilo foi apenas um protesto que saiu do controle. Moraes balançou a cabeça, rebatendo de imediato. Protesto? Protesto é quando você levanta uma faixa, faz um discurso, cobra mudanças dentro da lei. Invadir prédios públicos, quebrar cadeiras do STF, destruir patrimônio histórico e ameaçar instituições não é protesto. É crime. Dessa vez, parte da plateia aplaudiu. Patrícia percebeu que precisava testar mais um ponto. E o senhor acredita que Bolsonaro teve envolvimento direto com o que aconteceu? A pergunta pairou no ar. Moraes fez uma pausa estratégica antes de responder. O ex-presidente estava fora do país naquele dia, mas a questão não é apenas o que ele fez em 8 de janeiro, e sim tudo o que ele fez antes, preparando o terreno para aquilo acontecer. O auditório murmurou. Patrícia inclinou-se para a frente intrigada. Como assim preparando o terreno? Durante anos, alimentou-se a falsa ideia de que eleições no Brasil não eram confiáveis, que o sistema eleitoral era fraudado, que se determinado candidato perdesse, seria porque houve fraude. Quando você planta esse tipo de narrativa e permite que grupos radicais se inflamem, o resultado é o que vimos no dia 8 de janeiro. Mais uma vez, silêncio no estúdio. Patrícia respirou fundo. Então o senhor acha que houve planejamento para aquilo? Moraes assentiu, sem hesitação. Os ataques às instituições não surgiram do nada. Foram organizados, financiados e incentivados por meses. Pessoas não simplesmente acordam um dia e decidem destruir a sede do Supremo Tribunal Federal sem nenhum motivo. Patrícia olhou para os cartões de perguntas. A entrevista tinha tomado um rumo muito mais sério do que qualquer outro programa já exibido no SBT. E quem o senhor acha que foram os responsáveis? Moraes suspirou, como quem escolhia as palavras certas. A justiça está investigando, e todos os envolvidos serão responsabilizados, seja quem estava na linha de frente, seja quem financiou e incentivou os ataques. O peso da declaração deixou a plateia inquieta. Patrícia ajeitou-se na cadeira. Ela sabia que havia cruzado um ponto sem volta. O programa já não era mais apenas uma entrevista, era um registro histórico ao vivo. Patrícia respirou fundo. A resposta de Alexandre de Moraes sobre o 8 de janeiro havia deixado o estúdio em silêncio por alguns segundos. O ministro não fugia de nenhuma pergunta e a cada resposta parecia ainda mais convicto. Mas havia uma questão que ainda precisava ser feita. Patrícia ajeitou-se na cadeira e olhou diretamente para Moraes. Ministro, o senhor disse que todos os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro devem ser responsabilizados. Mas quem exatamente o senhor acredita que está por trás disso? Moraes manteve a calma.
Patrícia, a responsabilidade pelos ataques não recai apenas sobre aqueles que estavam lá quebrando vidraças e destruindo o patrimônio público. É preciso olhar para quem incitou, para quem financiou e para quem se omitiu. Patrícia sabia que essa resposta tinha um peso enorme. E entre essas pessoas, o senhor acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem culpa direta? A pergunta veio como uma flecha. Moraes fez uma pausa antes de responder. A plateia ficou imóvel. Patrícia, quem espalha mentiras sobre fraude eleitoral, quem incentiva a desconfiança na democracia, quem alimenta a raiva de seus seguidores contra as instituições, tem responsabilidade no que aconteceu. Mas isso significa que Bolsonaro deveria ser responsabilizado criminalmente? Moraes se ajeitou na cadeira e respondeu sem titubear. Isso cabe à justiça decidir. Mas ninguém está acima da lei. Se houver provas concretas de envolvimento, qualquer pessoa pode e deve ser responsabilizada. Dessa vez, parte do auditório reagiu com um murmúrio mais alto. Era uma resposta que deixava claro que o ex-presidente ainda estava na mira do Supremo. Patrícia percebeu que precisava testar um outro ângulo. Mas, ministro, o senhor entende que muitos brasileiros ainda veem Bolsonaro como um líder legítimo e acreditam que ele está sendo injustiçado? Moraes balançou a cabeça levemente antes de responder. Patrícia, acreditar não muda a realidade. A justiça não se baseia em torcida. Se alguém comete um crime, ser popular não o torna inocente. O impacto da resposta foi imediato. Patrícia fez uma pausa e então resolveu provocar mais um pouco. Mas o senhor acredita que Bolsonaro ainda pode voltar ao poder em 2026? Moraes sorriu discretamente. Isso não cabe a mim decidir, Patrícia. Cabe às urnas e à justiça eleitoral. O auditório reagiu com um novo burburinho. Patrícia respirou fundo. Ela sabia que estava tocando nos pontos mais sensíveis da política brasileira. Ministro, para finalizar esse tema, o senhor acredita que ainda há risco de um novo ataque à democracia no Brasil? Moraes se inclinou levemente para a frente e respondeu com firmeza. O risco sempre existe quando há quem tente minar as instituições. Mas uma coisa eu posso garantir. O Brasil aprendeu com 8 de janeiro e qualquer nova tentativa será respondida com ainda mais força pela justiça. Dessa vez, a plateia aplaudiu. Patrícia olhou para os papéis à sua frente. A entrevista estava chegando a um nível de tensão raramente visto no SBT. Mas ela ainda tinha mais uma carta na manga. Ministro, já falamos sobre democracia, sobre Bolsonaro e sobre 8 de janeiro. Agora quero entrar em outro assunto polêmico, as redes sociais. Moraes sorriu levemente. Ele sabia o que viria e estava pronto. Patrícia Abravanel percebeu que Alexandre de Moraes não hesitou diante de nenhuma pergunta. O ministro falava com a convicção de quem sabia que cada palavra seria analisada, criticada e debatida pelos próximos dias. Mas agora era hora de entrar em um dos assuntos mais explosivos da atualidade: o controle das redes sociais e a desinformação na internet. Ela pegou seu último cartão e leu em voz alta. Ministro, o senhor tem sido muito criticado por suas decisões envolvendo bloqueio de perfis e retirada de conteúdos das redes sociais. Muita gente diz que isso é censura. O que o senhor responde a essas críticas? Moraes ajeitou o paletó e cruzou as mãos sobre a mesa. Patrícia, há uma diferença fundamental entre liberdade de expressão e discurso criminoso. As redes sociais não podem ser terra sem lei. A resposta veio forte. Mas muitas pessoas acreditam que estão apenas expressando suas opiniões e, de repente, se veem com suas contas bloqueadas. O senhor acha que isso é justo? Moraes foi categórico. Patrícia, quem espalha mentiras sobre eleições, incentiva ataques à democracia ou propaga discursos de ódio, não está apenas dando uma opinião. Está ajudando a destruir a verdade. O auditório ficou em silêncio.
Patrícia sabia que esse tema era delicado. Muitos dos seus telespectadores eram usuários ativos das redes sociais e acompanhavam influenciadores que frequentemente criticavam as decisões do Supremo. Então, o senhor acredita que as plataformas precisam ser mais rígidas no controle do que é publicado? Moraes assentiu. Sim, as redes sociais não podem servir como ferramenta para criminosos disfarçados de patriotas. Quem usa a internet para fraudar eleições, ameaçar pessoas ou espalhar desinformação precisa ser responsabilizado. Patrícia soltou um suspiro. Sabia que essa entrevista daria muito o que falar. Ela então decidiu encerrar com uma última provocação. Ministro, o senhor já foi chamado de ditador do STF, de xerife da democracia e até de censurador-geral da República. Como lida com esses rótulos? Moraes sorriu levemente, mas sua resposta veio séria. Quem me chama de ditador é porque queria estar acima da lei e não conseguiu. A democracia tem regras. Quem não quiser segui-las terá que enfrentar as consequências. Dessa vez, a plateia aplaudiu de pé. Patrícia respirou fundo e olhou para as câmeras. Ministro, quero agradecer muito pela sua presença hoje. Foi uma conversa intensa, com temas difíceis, mas necessária. Moraes fez um leve aceno de cabeça. O debate é sempre necessário, Patrícia. O Brasil precisa disso. As luzes do estúdio diminuíram e a trilha sonora característica do SBT começou a tocar ao fundo. Patrícia olhou diretamente para a câmera e disse: "E agora eu quero saber de vocês, que estão assistindo. O que acharam da entrevista? O ministro Alexandre de Moraes está certo em suas decisões ou está exagerando? Comentem aqui embaixo." A tela escureceu e o programa foi para os comerciais. Mas, do lado de fora do SBT, a entrevista já era o assunto mais comentado do país.